bicho, meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, hoje eu tô aqui, primeiramente eu quero agradecer pelos 400 inscritos. Para algumas pessoas pode não parecer muito, né, comparado a canais que tem 1 milhão, 20 milhões de inscritos, mas 400 pessoas são muitas pessoas. Agora rumo aos 500, aos 1000, os 10 mil, 100 mil. Esse canal vai crescer para honra e glória no nome de Jesus. E hoje eu quero trazer um vídeo a pedido de uma inscrita, acho que ela chama Evelyn Santos, se não me engano. E ela pediu para eu trazer um vídeo dando dicas para ter constância. Então vem comigo. Bom, gente, então para começar, eu quero ler aqui em Mateus, capítulo 13, e os versículos 20 e 21, que diz assim: As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a fé. Bom, gente, então essa parte aqui da Bíblia mostra Jesus explicando sobre a parábola do semeador, né? Que joga semente, aí tem uma que cai na pedra, tem outra que cai na beira do caminho, outra que cai em meio aos espinhos, outra na terra boa. E depois ele começa a explicar, e nós estamos falando especificamente das pedras que caem na beira da estrada. A minha escrita provavelmente não estava falando de constância sobre continuar na igreja, e sim constância de manter um relacionamento com Deus estando dentro da igreja, mas nós vamos falar sobre isso também. Então, Jesus fala que essa semente que cai entre as pedras representa as pessoas que aceitam a mensagem com alegria, mas que quando chega a dificuldade, quando o problema bate a porta, ela desanima, porque ela não tem raiz. Em outras palavras, então, Jesus está alertando a gente sobre o perigo de pular processo. Ai, Melody, então para eu ter constância, tem um processo, sendo que para chegar onde eu preciso ter constância. É meio contraditório, mas a sua raiz crescer e você ter constância dentro da presença de Deus anda junto. Então, por que os processos são tão importantes na nossa vida? Eu quero que você leia aqui comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que está escrito assim: Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, precisa ser provada, para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então, primeiro ponto, por que o processo é importante na nossa vida? Porque prova que a nossa fé é verdadeira. Por que prova que a nossa fé é verdadeira? Porque, gente, ser crente quando tá tudo bem, servir a Deus quando tá tudo bem, quando não falta nada na sua casa, é muito fácil. Entendeu? O evangelho, assim, quando você olha assim de cima, é muito fácil.
O problema mesmo é quando a dificuldade chega. O problema de verdade que algumas pessoas não conseguem resolver é adorar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz na nossa vida. Entende? Então, tipo assim, o problema é quando chega a dificuldade e aí talvez para algumas pessoas não vai ter o que comer em casa, não vai ter uma roupa diferente para vestir cada domingo. E aí vai começar a passar na cabeça dela o que eu tô fazendo da minha vida. Jesus, cadê você? E se a gente consegue passar por essa dificuldade, se a gente consegue continuar amando a Deus e tendo um coração adorador, mesmo na prova, significa que a nossa fé é verdadeira, ou seja, a gente acredita que vai ficar tudo bem, mesmo que as circunstâncias estejam dizendo que não vai ficar tudo bem. Segundo ponto, fortalece nossa confiança em Deus. O processo fortalece a nossa confiança em Deus. Por quê? Você, como eu disse, faltou o alimento na sua casa. Você está passando por esse processo. Você vai para o seu quarto e fala: Deus, no meu armário tem o último litro de óleo, no meu armário tem a última porção de arroz que dá para comer. Depois disso, Deus, acabou. Talvez seja que nem aquela viúva, eu vou ter um pouquinho de farinha, tenho um pouquinho de azeite e depois que acabar, acabou, eu e meu filho vamos morrer. E aí, como já aconteceu com muitas pessoas, a gente vê muito testemunho, bate na porta uma pessoa e quando você abre a porta de casa, a pessoa fala assim pra você: olha, eu não sei o que aconteceu, eu não quero que você questione, mas Deus mandou eu fazer uma feira e te trazer. Isso já aconteceu com meu pai. Ele falou assim: Deus, não tem mais, não vai ter jeito. E o pastor bateu na porta da casa dele e falou assim: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus mandou eu entregar isso daqui na sua casa. E o pastor abriu o maleiro do carro, mas tinha comida de tudo quanto é jeito. Então, o processo fortalece a nossa confiança em Deus, porque a gente passa a entender que mesmo quando a gente está passando por dificuldade, Deus está ali com a gente, entendeu? Deus vai deixando. A hora que a gente fala, não consigo mais, Deus vai e dá um jeito. A hora que você fala, não tem mais comida, Deus manda a provisão. A hora que você fala assim, eu não aguento mais, Deus vem e te acalma. Então você começa a ver que Deus nunca vai te deixar numa situação que você não suporte. Por isso que a nossa confiança em Deus fica fortalecida. Porque na prova, na dificuldade, a gente vê que Deus não vai deixar a gente ir além do que a gente consegue. Se a gente nunca passar por um processo, por uma fase difícil, a gente nunca vai conseguir provar do quanto Deus cuida da gente. A gente nunca vai conseguir provar do cuidado de Deus se a gente sempre conseguir fazer tudo sozinho. Às vezes a gente precisa depender de Deus, depender de um milagre, para que a nossa fé, a nossa confiança seja fortalecida. Em terceiro lugar, mais importante, que vai puxar outro assunto, o processo nos leva a conhecer Jesus de uma maneira mais profunda, o que aumenta o nosso amor por ele. Quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais a gente ama uma pessoa, entende? Mais a gente começa a entender sobre aquela pessoa. Então, quanto mais a gente confia em Deus, quando a gente passa por um processo, a gente começa a conhecer Jesus, a gente começa a ter um relacionamento mais profundo, o que aumenta o nosso amor, e a gente passa a entender o que ele realmente significa na nossa vida. Então hoje eu quero te perguntar,
Quem é Jesus para você? Responda no seu coração, quem é Jesus para você? Quando a gente faz essa pergunta, muitas pessoas respondem: ah, ele é alguém que me ama muito. Ah, ele é o meu ajudador, meu consolador. Ah, Jesus é o meu melhor amigo. Essa é a resposta que a gente mais ouve. Ele é o meu melhor amigo. Mas isso puxa outra pergunta. Tem como ser melhor amigo de uma pessoa que você nem conversa? Não, ela é minha melhor amiga. Qual é a cor favorita dela? Não sei. Qual é a comida que ela gosta? Não sei. Não, então mais fácil. Qual que é a comida que ela não come de jeito nenhum? Ah, não sei também. Ai, você é melhor amiga dela? Sou. E não sabe nada? Não. E você é melhor amiga dela? De verdade. Porque assim, não faz muito sentido. Então, quem é Jesus para você? Se ele é o seu melhor amigo, então você tem que manter um relacionamento, né? Assim, no mínimo. Então, assim, a gente vê que muitas pessoas só lembram de Deus quando estão precisando de alguma coisa que não está no alcance delas, então elas procuram assim um recurso, elas recorrem a um ser maior que elas, a um ser que pode dar aquilo. Algumas pessoas só procuram Deus quando já não tem mais jeito, quando o filho já tá morrendo, ou então quando ela tem um sonho grande demais e sabe que sozinha não vai conseguir. Mas eu quero te falar que Deus vai além de um ser muito poderoso, que Deus vai além de um ser muito majestoso. Talvez em toda essa fantasia que a gente cria para Deus, talvez ele esteja querendo que a gente veja ele de forma mais simples. Não que Deus seja simples, Deus é glorioso, Deus é majestoso, mas além de criador, ele é uma pessoa que cuida da criatura, ele zela pela criatura, entendeu? Ele é um criador, ele é sim muito poderoso, mas ele cuida, ele zela da criatura, ou seja, ele não só é o criador, ele é o zelador da criatura e ele tenta de diversas formas se aproximar dela. Ele não é só o criador, ele quer ser o seu amigo, entendeu? Eu tô tentando falar de uma forma simples, porque o Espírito Santo é uma pessoa, entende? Ele chora junto com você, ele ri junto com você. E entender isso, entender que Deus é grandão, mas cabe aqui dentro, entender isso é crucial para ter constância na presença de Deus. Porque, imagina, você vai conseguir ter um relacionamento com um juiz todo dia? Você iria lá no fórum todo dia ficar lá olhando para a cara do juiz? Não. Agora, conversar com uma pessoa que te entende, que te abraça, é diferente. É claro que você vai conseguir. Você chama uma amiga, um amigo para vir na sua casa. Olha, vem aqui, vamos tomar um café, vamos conversar um pouco. Entende? Então é por isso que eu quero que você entenda que Deus não é só o grande juiz, o grande Deus, ele é uma pessoa, ele é o seu amigo, bem perto, sabe? Aquela coisa bem íntima. Talvez você esteja vendo ele muito como Deus, esquece de ver ele como pai. Isso dificulta que você tenha constância, porque aí você vai orar, você deve ter muita reverência a Deus. Mas talvez você comece a sua oração assim, grandioso Deus, Pai da eternidade, e você começa a criar aquela figura gigantesca na tua cabeça, e aí você começa
a não ter mais palavra para orar, porque você quer falar assim: perdoa os meus pecados, ajuda os irmãos que estão fazendo as missões para fora do Brasil. Deus merece tudo isso. Mas lembra que ele é teu pai. Teu pai. O Abba, bem perto. Começa a tua oração assim: pai. Já muda isso, começa: pai. Talvez você não tenha muita palavra para orar. Começa a contar sobre teu dia para ele. Ai, mas isso vai ser cafona, porque ele é Deus, então ele não quer saber sobre o meu dia. Ele quer saber sobre o seu dia. Ele quer saber sobre o seu dia, ele quer saber como você está se sentindo, ele quer saber o que te deixou mal, ele sabe o que te deixou mal, mas ele quer ouvir da sua boca. Entendeu? Por isso que eu falo que para ter constância na presença de Deus, você precisa entender o quão perto ele está de você. Entendeu? Ele tá aqui, ó. Você pode não ver, mas essa é a única diferença, entendeu? Você só não vê. Ele tá aqui do seu lado o tempo todo, tentando se aproximar de você. E talvez você esteja tentando arrumar tanta palavra bonita para orar e ele só quer ser seu amigo. A gente nunca deve perder o temor de Deus, claramente, porque ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, ele merece toda honra, toda glória. Eu não estou dizendo que não merece, mas eu estou dizendo que você precisa enxergar mais um pouco ele como pai, como alguém presente na sua vida. Entende? Esse é Jesus. Ele é teu melhor amigo, mas fale isso entendendo aquilo que você está falando. Ele está aqui, bem perto, presente. Então, se você começar a olhar Jesus verdadeiramente como teu melhor amigo, você vai começar a ter constância. Todos os dias você vai querer conversar com ele. Por quê? Porque você vai estar na rua, você vai estar pensando: nossa, Deus, eu preciso fazer isso e aquilo. Nossa, pai, eu gostei tanto de tal coisa. Deus, o que você acha disso e daquilo? Isso não é estranho. Você está conversando com o seu melhor amigo. Todas as decisões que você for tomar, fala: Deus, o que você acha disso? Sabe, começa a colocar a figura de Deus um pouco mais simplificada, entendeu? Você vai comprar uma casa, você vai pintar a sua casa. Deus, eu vou pintar essa casa de branco. Eu vou pintar essa casa de camurça. O que o senhor acha? Você não vai estar ficando louco. Você vai estar estabelecendo um relacionamento com Deus mais simples, para que você possa dar o passo para um relacionamento mais profundo com Ele. Você precisa começar daqui para você ir para lá. Se você já começar querendo assim ter aquela coisa, não vai dar certo. Até para você ter constância, você precisa começar aos poucos, entende? Então, assim, ele é pai presente. Ele vai estar com você para tudo, para chorar, para rir, para tudo. Ele é a voz que fala no teu coração quando você só foi machucado e resolve fazer o bem. Ele que está fazendo isso, entendeu? Ele está presente com você em todos os momentos. Então, assim, não ache que para conversar com Deus você precisa tirar um tempo assim e falar assim: não, eu só vou conversar com Deus nessa hora. Aí você vai, senta, abre a sua Bíblia. Não, não é assim. Você tem que conversar com Deus o tempo todo, sobre tudo. O tempo todo, sobre tudo. E aí sim você vai sentar, vai abrir a sua Bíblia, vai falar: pai, eu vou ler a tua palavra agora, me dá entendimento daquilo que eu tô lendo. Entende? E aí você vai começar a ler. Outra coisa que eu falo é: não tente seguir assim
o seu devocional da forma que as outras pessoas seguem. Porque talvez uma pessoa que você conheça, ela consegue orar 1 hora, ela consegue orar 4 horas, você fica assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser desse jeito. Mas começa da forma que você mais se sente confortável. Não estou falando sobre você ficar... sobre você se acomodar. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que talvez uma pessoa consegue orar 1 hora. Mas você fala assim, Deus, eu não consigo orar 1 hora ainda. Você vai conseguir, mas você está começando. Então você fala assim, Deus, eu não consigo orar 1 hora ainda. Você conversa com Deus, fala aquilo que você tem que falar, pede perdão, agradece por aquilo que você tem que agradecer, ora tudo que você tem para orar. Deu, sei lá, 10 minutinhos, 5 minutinhos, coloca um hino. Um hino é uma oração cantada. Começa a meditar naquele hino, começa a entrar numa atmosfera diferente, entendeu? Talvez uma pessoa coloque um hino, ela não sente tanta presença de Deus quanto quando ela coloca o joelho no chão e ora. Mas talvez você não seja desse jeito, entendeu? Talvez você sinta mais a presença de Deus ouvindo um louvor, entendeu? Eu gosto de orar e tudo mais, mas às vezes as minhas palavras acabam, eu falo assim, não, Deus, então eu vou cantar pra você. Entendeu? Não importa se você é desafinado, não importa. Ele quer que você dedique o seu tempo para ele quer que você se relacione com ele como você se relaciona com uma pessoa, entendeu? Pega um hino que você goste, fala assim, Deus, eu quero cantar esse hino para você, entra no teu quarto e canta como se ele estivesse aqui, ó, na tua frente, porque ele tá aqui, entende? Fala assim, eu quero escrever uma carta para você. Escreve uma carta para Deus. Coloca guardadinho na sua Bíblia, porque às vezes você não quer que outra pessoa veja. Eu também não gosto que outras pessoas vejam. Então, às vezes eu escrevo cartas para Deus e eu deixo guardada. Ai, Melody, você tá louca? Não, eu não tô louca. Eu tô me relacionando com Deus, entendeu? Relacionamento com Deus não é só você dobrar seu joelho e orar 1 hora. Relacionamento com Deus não é só você abrir a Bíblia e ler um versículo. Relacionamento com Deus é um relacionamento. Você precisa conversar com Ele. Você precisa... Entende? É sobre isso que eu estou falando. Então, como criar raízes, né? Porque nós estávamos falando sobre as pessoas que vêm para a igreja e aí elas começam a fazer tudo de uma vez e logo elas murcham. Então, como criar raiz para que eu não seja fogo de palha? Para que eu sempre tenha uma chama acesa em mim? A resposta é a constância que nós tanto estamos falando hoje. Você precisa ter constância. Ou seja, você começa daqui e você vai andando um degrau de cada vez. Constância. Um de cada vez. Não tenta passar teu pé lá para cima do degrau para você já sair fazendo tudo, tendo dom de revelação, tendo dom de visão, porque não vai dar certo. É devagar. Um de cada vez. Então, assim... as pessoas não conseguem manter um relacionamento com Deus, não conseguem ficar na igreja porque elas já chegam pensando em pregar, pensando em cantar e elas esquecem que antes de crescer para cima, antes de crescer nossas folhas, antes de dar fruta, a gente precisa crescer para baixo. A gente sempre acha que crescer é para cima, mas para o cristão é tudo ao contrário. A gente precisa crescer para baixo. Quanto mais para baixo você crescer, melhor vai ser. Entendeu? Crescer para baixo. O que é crescer para baixo? É criar raiz.
entendeu? É ter um relacionamento com Deus quando ninguém tá te vendo, entende? Não é só você chegar lá na igreja e cantar no púlpito e falar tal, não, é você chegar no seu quarto, cantar um hino para ele e falar: Deus, eu te amo. É isso. Então, a nossa vida espiritual, ela é uma semente. A nossa vida espiritual é uma semente plantada por Deus desde quando nós somos gerados. Lá na barriga da sua mãe, Deus plantou uma sementinha. E ao longo da nossa vida, a gente precisa regar essa semente com a água que vem do próprio semeador. Entende? Então, a gente deve ter constância na leitura da palavra de Deus, na conversa diária com Ele, na vigilância. Então, vigia muito, não adianta só você ler a Bíblia, só cantar e não vigiar, não vai adiantar muito. A gente precisa ser vigilante, tá? Muito vigilante, vigia para que a gente não alimente o desejo da nossa carne. Vigiar para que a gente não venha cair na cilada do inimigo. Vigiar para que a gente não queira aparecer antes de ter raiz, porque isso é um atalho que não vai te levar a lugar nenhum. Os atalhos são realmente muito atraentes, mas quando nós crescemos através de um processo, Deus tem liberdade na nossa vida para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a amadurecer, e em cada parte do processo a gente vai aprendendo coisas cruciais para que quando a gente estiver lá em cima, a gente consiga resistir os ventos, entendeu? O processo de Deus te faz criar raiz o suficiente para que quando vem o vento você não caia. Raiz o suficiente para que quando você estiver muito fraco, não, Deus, eu não estou conseguindo orar, Deus, eu não estou conseguindo ler a Bíblia. É para esse momento que a tua constância serve. Não, mas eu vou conversar com Deus. Eu preciso contar para Deus como foi meu dia. Entende? Então, às vezes você não tem força para orar e fazer uma oração bonita, mas você pode orar e falar para Deus o que você está sentindo. Fala para Deus que você está fraco. Entende? É isso que Ele quer. Então, as nossas experiências com Deus, os nossos aprendizados, são as raízes que nos farão resistir à tempestade. Então, assim, busca realmente os dons de Deus, que estão descritos em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 11, né? Que é o dom de discernimento, dom de língua estranha, dom de visão. Busca esses dons realmente, mas antes de buscar esses dons, se preocupa mais em buscar os frutos do Espírito Santo, que estão lá em Gálatas 5, 22 e 23. Porque esses frutos te farão conservar os seus dons. Então, qual que é a diferença dos dons e dos frutos do Espírito Santo? Os dons, gente, representam o nosso crescimento perceptível. É muito importante, mas não é o principal. E os frutos do Espírito Santo representam o crescimento das nossas raízes. Esse sim é crucial, é essencial na nossa vida cristã. Então você quer buscar os dons? Busca, mas busca o fruto do Espírito Santo primeiro. Porque se você buscar os dons antes de buscar os frutos, você corre o risco de perder os dons. Agora, se você busca o fruto do Espírito Santo primeiro, esses te dão base, entendeu? O que é o fruto do Espírito Santo? É a sua raiz. Te dá base para você crescer e ter os seus dons e conservar os seus dons.
entendeu? A gente tem um problema, às vezes, de acabar de chegar na igreja, começar a pregar, começar a cantar, e como não tem raiz, a gente deixa subir pra cabeça, entendeu? Acha que já tá demais, acha que tá o bambambam e ó, cai. Agora, quando a gente vai primeiro para baixo e ganha os frutos do Espírito, a gente tem força, a gente tem água lá no solo suficiente para a gente crescer e continuar de pé, para ter dom e cuidar desses dons. Amém? Então, é sobre isso. Como ter constância? Não tenha pressa. Entendeu? Como ter constância? Não tenha pressa. Saiba de verdade quem é Jesus para você. Não desista só porque chegou uma fase difícil. Como ter constância? Trate Jesus verdadeiramente como seu melhor amigo, não da boca para fora. Verdadeiramente como seu amigo. Chama ele para fazer tudo com você. Você vai tomar café da manhã? Deus, vem cá. Me acompanha aqui, Deus. Você vai dormir? Ora, Pai, em nome de Jesus, fica aqui comigo, protege o meu sono. Você vai levantar, Deus, vai comigo onde quer que eu for. É isso. O segredo para a constância é você não ter pressa e você simplificar um pouco o teu relacionamento com Deus para que você entenda verdadeiramente a dimensão do teu relacionamento com Ele. Então, para terminar, eu só vou ler com vocês o que são os dons, os que são os frutos. Opa! Desastrada ela. Então, os dons estão em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 7 ao 11. 1 Coríntios 12, 7 ao 11. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Esses são os dons. Viram direitinho? Prestaram atenção aqui? Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Ou seja, os dons são a prova da presença do Espírito Santo. A percepção. As pessoas olham em você e falam, ele tem o Espírito Santo. Agora, os frutos do Espírito Santo são a sua raiz, para você sustentar os dons. Então, vamos ler o que são os frutos do Espírito Santo. Vamos lá em Gálatas, que fica antes de Efésios, 5, versículos 22 e o 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, leia aqui comigo. Mas o Espírito de Deus produz. A partir do momento que você tem o Espírito Santo na tua vida e começa a se relacionar com ele e ele habita em você, produz. Uma árvore produz. Você não precisa fazer nada, a árvore produz.
A partir do momento que você tem o Espírito Santo verdadeiramente na tua vida, automaticamente isso daqui nasce em você. Paz, paciência, bondade aparece. É fruto. A partir do momento que você é uma árvore, tem fruto. Então, você tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus produz. O que está escrito lá em 1 Coríntios sobre os dons? O Espírito Santo de Deus dá os dons. Então, você tem o Espírito Santo de Deus, automaticamente você tem fruto. Então, busca ter o Espírito Santo de Deus primeiro para você produzir fruto. E a partir do momento que você produzir os frutos, o Espírito Santo de Deus vai te dar os dons. Amém? Eu me estendi um pouco, né? Mas eu gostei bastante dessa sugestão de vídeo. Então, assim, eu resolvi falar bem abertamente sobre isso, sobre constância, porque muitas pessoas querem ter constância com Deus, mas não entendem quão perto Ele pode estar da gente. Muitas pessoas acham que ter constância é só ter dons e na verdade não é. O principal aqui, na verdade, são os frutos do Espírito, porque os dons é aquilo que as pessoas veem na tua vida. Os frutos do Espírito Santo é aquilo que talvez muitas pessoas não veem, só quem está mais próximo de você, só quem convive com você. E isso é muito importante na tua vida. Amém? Então, tenha o Espírito Santo de Deus na tua vida, que você vai produzir os frutos. E a partir do momento que você tiver os frutos do Espírito Santo de Deus, Ele vai começar a te presentear com os dons. Amém? Então, eu quero fazer uma oração aqui com vocês para a gente terminar esse vídeo. Pai, Senhor, meu Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, o Senhor colocou, Deus, essa palavra no meu coração e eu espero ter entregue, Pai, da forma que o Senhor esperava ao coração dos teus filhos. E que o coração de quem esteja assistindo esse vídeo, Pai, seja uma boa terra para que essa semente cresça, Pai, no coração dela a cada dia. Em nome de Jesus, ajuda essa pessoa que está assistindo a entender, Pai, o quão perto o Senhor está dela. A entender que o Senhor é grande, mas cabe dentro do nosso coração. Em nome de Jesus, ajuda essa pessoa a ter constância na Tua presença. Ajuda essa pessoa, Pai, a almejar e conseguir ter fé para alcançar tudo aquilo que ela almeja. Que o Senhor possa continuar conosco e ir conosco em todos os lugares que nós formos. Em nome de Jesus, nós te amamos. Amém. Amém? Então foi esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!